A gente está começando mais um podcast, que é um chá com a Antonina. Um chá porque esses momentos pedem uma pausa para a gente ouvir vozes experientes, conselhos e informações que são relevantes para uma mulher moderna, para uma mulher contemporânea. Então hoje a gente vai falar sobre transição de carreira. É um tema muito recorrente aqui com as minhas clientes, com as minhas seguidoras. Muitas mulheres, num dado momento da vida, começam com alguma inquietação, com esse questionamento e descobrem que não querem mais seguir daquela mesma forma. E aí? Então eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Adriana Zani. Hoje ela está, porque na vida a gente está, como vice-presidente de recursos humanos e também faz conselho para algumas empresas. Então, Adriana, muito prazer em te ter aqui. Obrigada. Eu respeito muito a sua experiência e tenho uma profunda admiração por você. Imagina. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa trajetória. Primeiro, se você teve algumas transições na sua vida, mas como é que você vê esse momento de transição de carreira para uma mulher contemporânea? Que idade isso acontece, né? Eu já junto várias perguntas ao mesmo tempo, mas vamos lá. Marluce, primeiro, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Sou uma admiradora sua, da Antonina, cliente da equipe toda. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês, de tomar esse chá e passar essa tarde aqui com vocês. E falar desse assunto que é tão relevante e hoje em dia tão falado, né? E tão conversado. Eu fiz várias transições, mas minha primeira transição foi quando eu era muito novinha, ainda na faculdade, com 20 e poucos anos. Eu sou jornalista por formação, trabalho com RH, mas sou jornalista por formação. E desde muito nova, estava na faculdade ainda, percebi que eu não ia ser uma jornalista. Na metade da faculdade, eu percebi que não ia ser jornalista. Naquela época, né, muitos anos atrás, a gente tinha poucas opções. Eu também não tive coragem de falar para os meus pais, olha, não vai dar, não vai ser isso que eu quero fazer. E fui sozinha, com esse desconforto, entendendo um pouco qual é o caminho que eu poderia seguir. E aí, me formei, fiz estágio, e durante o estágio eu fui entendendo que eu poderia não ser uma jornalista, mas trabalhar com comunicação interna, com PR, né, com relações públicas. Fui por esse caminho para chegar até a área de recursos humanos. Acabei chegando na área de recursos humanos por uma questão de trajetória dentro das organizações por onde eu passei, através de boas perguntas que eu fiz, as pessoas percebiam que eu sabia fazer boas perguntas, porque eu era jornalista, então eles me convidaram para participar e trabalhar na área de seleção, e aí foi quando eu comecei minha carreira em RH. Então, assim, foi uma transição pouco planejada, mas que surgiu com um desconforto, um sentimento de que não é isso, não é a minha carreira, não é isso que eu quero para mim. E depois, meio intuitivamente, eu fui seguindo um caminho que me levou aonde eu estou hoje, que me levou para uma carreira feliz, cheia de conquistas, bem-sucedida, mas que começou com um tropeço no começo, que começou com uma necessidade de fazer alguma coisa diferente logo no comecinho. Uhum. E é interessante porque eu tenho visto que muitas, especialmente mulheres, porque é o meu público, muitas mulheres, quando chega, é tanta mudança perto dos 50 anos, eu digo que acontece a menopausa, o ninho vazio, muita separação, porque a mulher já não se enxerga mais naquele casamento que perde o sentido, tem a questão hormonal e tem a questão dos pais e tem a questão da transição de carreira, porque nem sempre o mercado ainda entende a pessoa como uma pessoa ativa, ou a gente mesmo, porque eu também sou fruto dessas transformações e dessas inquietações, né? Fiz uma transição de carreira. O mercado, às vezes, a gente também se encontra num momento que a gente fala, acho que não é mais isso, né? E tudo bem, porque a gente vive num momento de tanta transformação. E eu sempre falei isso até para os meus filhos, né? A formação é mais importante do que o trabalho que você, né, o que você vai fazer, porque se você tem uma boa formação, você pode escolher vários caminhos ao longo da vida. A gente tem profissões que não existem, que vão existir, que provavelmente a gente pode ocupar essas posições. Então eu queria que você me dissesse assim, existe uma idade que isso acontece? Ou alguma situação que desperta esse gatilho dessa inquietação?
Acho que não existe uma idade. Tá. Eu entendo que não existe uma idade. Existe fase, sim quer dizer, né? um sentimento de desconforto. Um sentimento de não estou mais feliz com o que eu estou fazendo. Um sentimento de dizer, quero uma agenda mais administrável, ou uma agenda mais tranquila para o meu dia a dia, ou quero ter mais autonomia, ou quero conectar mais o que eu faço com o meu propósito de vida. Então existe um momento de reflexão de carreira, que acaba te gerando um desconforto. A gente parece que já não cabe mais naquela roupa. Isso pode acontecer com 20, com 30, com 40, com 50. Hoje em dia, eu acho que por causa de todas as discussões que a gente está tendo sobre a participação da mulher no mercado de trabalho, muito maior do que há muitos anos atrás, a mulher em posições de liderança, a mulher em posições de destaque nas organizações, isso trazem para a mulher uma reflexão mais profunda, talvez perto dos 50, 45, 60, mas não necessariamente é por aí. Claro que isso pode acontecer também com os homens, né? Mas as mulheres hoje, até porque tem uma questão que junta com a questão do desconforto, que é o autoconhecimento, né? Mulher em geral, é mais antenada em si mesma, né? Mais antenada nos seus sentimentos, busca mais informação, busca se conhecer mais. Exatamente. E busca se sentir feliz, né? Exatamente. Porque a mulher é mais questionadora, me dá uma sensação que a mulher é mais questionadora. E eu pelo que eu já vivi, né, Adriana, desculpa te interromper, mas assim, eu acho que tem uma fase importante na maternidade. Eu vi muita mulher fazendo uma mudança de carreira quando tem filhos, e aí filho fala, não, agora eu quero uma vida diferente. Descobre outros prazeres, e que às vezes nem faz muito sentido, depois retoma para a carreira novamente, né? Isso mesmo. É uma onda. E também agora, nessa fase mais madura. Eu vejo esses dois ciclos muito claros, assim, né? E é importante, né, Má? Porque, com certeza, na fase que você tem o bebê, né? Quando eu tive meu filho, eu lembro que você fica tão... É a barriga, é o bebê, é cuidar do bebê no berço, é tira o bebê do berço, é olha o bebê no peito. Então você é um momento que você faz uma parada profunda de reflexão sobre você e de conexão com aquele serzinho que acaba de nascer. Então, esse momento que dura por um bom tempo, porque até a criança ter a independência dela, traz várias dúvidas, né? Eu tive várias dúvidas, como você, com certeza você também teve. Sim. Puxa vida, mas será que eu tô dando atenção suficiente? Será que é melhor não parar de trabalhar e ficar só cuidando do meu filho? Será que é melhor eu diminuir minha carga de trabalho? E as mulheres, cada vez mais, têm se dado esse direito, né? Uhum. De fazer esse pensamento, de fazer essa reflexão, e de muitas vezes dizer, sabe de uma coisa? Eu quero parar. E depois eu volto, mas agora eu quero dar esse tempo. Também já passou o tempo de que as mulheres falam, não posso parar e tenho que seguir. Então, a gente está num momento na sociedade que as mulheres estão se dando mais ao direito de fazer esse tipo de reflexão, né? Mulher naturalmente já trabalha mais autoconhecimento, a sociedade mesmo, a nossa criação, a nossa essência já nos leva muito a esse pensamento mais focado no nosso autoconhecimento. E se perceber mais feliz, mais triste, mais conectada, menos conectada. Então, isso com certeza, quando você tem um filho, é exacerbado, né? E é catalisado. E quando você já está nessa outra fase que você mesma comentou, que já está numa fase onde tem que cuidar dos pais, porque é um outro tipo de cuidado, né? O filho já cresceu, o filho já saiu, já foi viver sua vida, mas tem os pais. Isso também demanda, é um outro tipo de cuidado, é diferente, mas demanda tempo, demanda energia, demanda sanidade mental, demanda uma série de coisas que, se você está com uma agenda muito complicada, sobrecarregada, não dá conta. E é difícil mesmo, né? Então são momentos críticos que te fazem fazer essa reflexão da transição. Nem sempre acontece só nesses momentos, pode ir ao longo da vida, como a gente já falou, mas tem momentos que são chave para esse pensamento mais profundo sobre o que eu quero para mim. Porque eu acho que isso é que gera o movimento de você fazer a transição. Porque isso também, o movimento de fazer a transição também demanda energia e foco. Não tenha dúvida. E planejamento. E planejamento, que é fundamental. Porque esse é o ponto. Eu, particularmente, né, eu fui executiva no mercado, né, de marketing, vendas, e trabalhei em diversos segmentos. Então eu mudei muito. Então eu sempre lidei muito bem com esse desconforto de sair para uma zona nova. Uhum. Isso sempre me rodeou.
Até que o empreender veio na minha vida. E empreender não é para todo mundo, né? Existem diversas formas de fazer essa transição. Quais seriam essas formas? Porque eu acho que quem está em transição fica nessa dúvida, porque não existe o modelo certo. Por onde né, eu vou, né? Adriana? Existe o que você se adapta melhor e qual que tem a ver com o seu perfil. Como é que começa esse processo? Se uma pessoa que estiver buscando esse processo de transição, como é que ela deveria começar? Por onde começa? Olha, eu entendo que primeiro é justamente esse autoconhecimento que a gente comentou. É ela fazer uma reflexão do que ela faz bem, do que ela não faz tão bem, do que ela gosta de fazer, do que ela já não gosta mais de fazer, do tempo que ela quer dedicar a essa nova atividade, da situação financeira dela, porque é uma questão que a gente não pode deixar desconsiderada, e começar a olhar o mercado, né? Com essas aptidões, olhando um pouco o que eu faço bem, quais são minhas competências, o que eu não faço tão bem, o que o mercado hoje está mais aberto, onde eu poderia investir, que forma eu gostaria de investir. Eu quero ser uma empreendedora, como você fez. Eu quero ir para uma nova carreira dentro da própria empresa onde eu estou. Eu quero ter mais autonomia, então eu quero ir para uma outra empresa menor. Então, o caminho é primeiro essa autorreflexão do que eu faço bem. Das suas forças. Das suas potências e das suas fraquezas. Por quê? Porque isso vai te balizando o caminho a seguir. Pensando aí, quando você tem esse caminho mais certo, que não vai ser, eu vou por ali, porque também vão se abrindo outras possibilidades, isso é super importante, a gente não está fechado às outras possibilidades que vão abrindo, né? Deixar fluir, né? Hoje é um termo que está se usando muito, deixar fluir. Então, ouvir de amigos, opiniões contrárias, né? Exatamente, conhecidos, pessoas que vão te falar de verdade, né? Como elas veem você. Então, ir escutando muito, né? Escuta ativa é muito importante para você entender, além das suas competências, quais são as possibilidades que vão abrindo o teu caminho. Não tenho dúvida. Eu percebo que, e a gente fica, num dado momento, quando você decide, se você esperar se não houver esse planejamento, você fica meio cego por uma decisão e nem sempre isso dá certo, né? Eu percebo que algumas pessoas quando vêm conversar comigo, que querem empreender, que querem fazer qualquer coisa que eu fale, que seja contrária à situação, a pessoa já inviabiliza aquele caminho, porque já tem tanta certeza, aí tudo bem, mas é importante ter essa flexibilidade para poder conseguir tomar uma decisão mais ponderada, né? E não fechar caminhos. Não fechar caminhos. Porque uma das questões é como se a gente fosse uma empresa. A gente, na verdade, é uma SA, né? Isso aí. SA. Eu sou uma empresa, eu sou uma marca. E como é que eu organizo o meu portfólio? Como é que eu organizo os meus produtos, vamos dizer? O que eu posso entregar? Se eu fecho demais, só vou empreender, e eu não tenho essa competência, você pode estar fechando portas muito importantes que vão te levar para um caminho de uma carreira muito mais legal, que você vai curtir muito mais fazer. Se você for só num caminho, só numa linha ali, você fecha as possibilidades e fecha as alternativas. E aí você volta para o lugar onde você estava, porque vai voltar para o desconforto, né? Porque de verdade você não fez. Esse processo é um processo que deve demorar tempo. Por quê? Porque é importante você investir energia e tempo nessa organização, nesse planejamento, que é fundamental. E às vezes a gente não faz isso. E aí é um risco da transição dar errado. Por quê? Porque a gente não investiu o tempo necessário nessa organização e nesse entendimento do que eu posso fazer de uma maneira melhor e quais são as minhas possibilidades. O meu portfólio da minha empresa, eu comigo mesma e o meu portfólio de produtos. Você acha que uma pessoa que trabalhou sempre, que teve uma carreira mais ascendente, mais conservadora, numa mesma empresa, e uma outra pessoa que mudou mais, se arriscou mais, teve mais vales, né, talvez, e picos, sim, né, que é um pouco isso. Você acha que em alguma dessas situações a pessoa tem mais tendência a ter sucesso numa transição? As duas passaram por situações complexas, com certeza, e as duas passaram por instabilidades, porque uma pessoa que teve uma carreira também numa empresa,
uma carreira ascendente de muitos anos numa empresa, com certeza teve vários desafios e várias oportunidades que fizeram ela refletir, porque a pessoa não fica numa empresa à toa, né? Não fica lá fazendo a mesma coisa desde que entra. Então, ela vai passando por desafios ainda mais hoje, né? No nosso ambiente de negócio, as organizações mudam o tempo todo, o que é mais constante é a mudança. Então, a pessoa que fica numa mesma empresa também muitos anos, que vai seguindo uma carreira e tudo mais, também passa por situações e por contextos super complexos, super complexos. Então, depende muito mais da pessoa, né, de como ela quis aprender tudo isso, do que de ter passado por várias situações em várias empresas, ou numa carreira mais instável, ou por diferentes desafios, do que a pessoa que ficou numa empresa só. Depende muito mais, eu sempre falo que a vida ensina para quem quer aprender, né? Então, se as pessoas vão aprender com as situações se elas estiverem abertas para aprender. Então, na minha percepção, depende muito da pessoa, de como a pessoa quer aprender o que a vida está ensinando, ou os sinais que a vida está dando, né? Eu vou te dar talvez você, não sei se você concorda comigo, né? Uma das coisas que eu acho que todo profissional precisa ter quando vai fazer uma transição é uma pitada de humildade e de flexibilidade, porque às vezes você precisa descer, andar ou dar 2 passos atrás para poder conquistar o que você quer. E eu vejo as pessoas, e às vezes a gente se agarra demais, ou pelo status, ou pelo momento de vida que você tinha e que você tem que mudar essa chave. E vou dar um depoimento meu. Quando eu comecei a Antonina, eu tinha uma posição de executiva de marketing em grandes empresas, sempre tive equipes para fazer as coisas, e eu comecei testando meu produto num salão de beleza. Eu montava uma banca e eu ia vender. Eu queria saber como é que meu produto era aceito, o que elas gostavam, se gostavam, e eu levava meu mostruário para os grupos de amigas para vender, ia atender em algumas empresas, ou seja, eu me despi de cargo, de função, para poder recomeçar. Então, nem sempre é óbvio que não é confortável recomeçar, a gente quer recomeçar de onde a gente estava, né? A gente não quer andar para trás. Mas, muitas vezes, você não quer ganhar menos, você não quer ter um cargo diferente, porque não é nem inferior, é diferente, né? Então, eu entendia que aquilo ali era uma grande oportunidade de fazer pesquisa. E eu tive amigas que falavam assim, quando eu olhava para você, aquilo eu falava, como a Marluce se submeteu a isso? Ela falava, não acredito que você... Hoje eu olho para você e eu falo, nossa... A relação era tão importante para mim, o feedback do meu cliente, e para mim era muito importante, e eu me agarrei nessas forças, porque realmente não é agradável. Eu queria botar uma equipe lá, já vendendo, mas essa equipe não ia me trazer o feedback que eu teria, né? E precisava começar pouco, pequeno, com menor risco. Então, o que eu vejo é a gente se apegar ao status, né? Como é que puxa vida, eu que vou ter que vender, não vai ter jeito, vou ter que botar e vou lá vender, né? Então era um pouco isso. É muito, eu acho que humildade é a palavra-chave, né? Porque numa transição, você de verdade está recomeçando. E recomeçar é isso mesmo, é ir de porta em porta, é falar com as pessoas, é entender, é dizer, olha, eu tô recomeçando. E às vezes é o cargo diferente, às vezes não tem nem cargo, às vezes o empreendedor, né, tem que pegar, como você fez, pegar suas coisinhas isso. E ali, né, estender sua barraquinha. Exatamente. E tem que ter, assim, e se despir do cargo, não entender isso como demérito. Do carro, do que tinha antes, a remuneração, as relações. Porque também, a partir do momento que você não está mais em nenhuma organização, você perde aquele sobrenome que é da organização, da empresa, fulano da não sei aonde, Beltrano do não sei aonde. Não, é você com você mesmo, é aquilo que a gente falou, você é SA, você é a sua empresa, você é a empresa. Então você não tem mais aquele sobrenome que te conectava com algumas coisas, com algumas organizações, com algumas relações, com alguns eventos, é você com você mesmo. E você está aberto, né, a não ser convidado para algumas coisas, a ter que buscar de uma outra forma onde você quer estar. Então, humildade para mim é a palavra-chave,
porque é de verdade um recomeço, né? Transição é um É um recomeço. Então é conectar com as pessoas que você, e aí reorganizar seu networking, porque também é uma coisa muito importante, estrategicamente, né? Networking não é uma coisa que a gente vai conectar, não é uma conexão de pessoas. Não é uma né? conexão de pessoas. É uma rede estrategicamente pensada pro seu objetivo futuro. Exato. Então, você precisa, às vezes, reconectar com pessoas que faz muito tempo que você não fala, porque a tua carreira te levou para um lado e as pessoas ficaram em outro lado. E ter a humildade de fazer a reconexão, a humildade de buscar essas pessoas. Oi, lembra de mim? E trazer um papo que de verdade você sabe que é importante para você daqui para frente. Então, de verdade, assim, humildade é a palavra-chave dessa história toda, e se despir de tudo isso que você, toda essa bagagem, né, que você foi trazendo, que serviu para trazer até aqui. Que serviu para trazer até aqui, mas que não necessariamente vai te levar para frente. Exato. E vai te fazer feliz, né? Porque se você tá aqui com esse desconforto que a gente falou no começo, essa mochila já tá meio pesada, ou essa roupa já tá meio apertada. Então, a gente precisa realmente tirar tudo isso e recomeçar mais leve, mais humilde, descalço, né? Com uma outra forma para poder ser feliz daqui para frente. É quase como se tivesse que ter um detox antes de começar esse processo de autoconhecimento. É quase um detox. É fundamental. Para você conseguir se livrar, porque a gente tem uma grande tendência a carregar só o que era bom, né? Do que era pesado, né? E comparar com o que é ruim que vem, né? Então a gente não consegue fazer essa balança ficar justa, né? Então eu penso que esse é o grande desafio para esse processo de transição. Não, e de verdade entender que esse caminho é você que buscou, né? Então investir tempo na questão do autoconhecimento, de entender as suas fortalezas, entender as suas fraquezas e buscar dentro das fortalezas, porque também não adianta querer investir nas fraquezas agora. Chega um momento que assim, é melhor você investir nas suas fortalezas e ir cuidando das suas fraquezas, vai cuidando, né? Não é deixar ali largado, mas vai cuidando disso, mas potencializa o que você tem de legal, porque isso é seu, né? É a tua essência. Então isso te ajuda a seguir no próximo passo. Mas investir tempo nisso, sem ansiedade de já querer dar o próximo passo, né? Ou pensar nisso por grana, ou pensar nisso, quer dizer, vai com calma, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar para o futuro. Então, faz uma reflexão com calma e bem objetiva no sentido de as próximas escolhas. Quais são as próximas escolhas? Outra coisa que eu também acho que é importante, né, Adriana, é assim, essas conexões, esse networking precisa ser muito genuíno, né? Tem pessoas que só fazem o networking quando precisam. Então, se você não entender que você precisa fazer ponte para se o seu olhar não tiver para o outro, ele não volta para você. Não. Porque é quando você precisa, você não tem. Então, muita gente, o cuidado que tem que ter é que a sobrecarga de trabalho, às vezes, te deixa cego para isso. Então, se você não cuidar dessas relações de forma verdadeira, se você não se comprometer com o sucesso dos outros, em construir essas pontes que eu falo, né? Na hora que você precisar, seu networking não vai existir. É uma troca, né? Networking é uma troca. É uma troca. Né? Essa reciprocidade e essa conexão perene, né? A gente alimentar. Networking não é amizade é algo muito mais profundo que isso, mas é uma relação, e como toda relação é uma via de duas mãos, que requer regar, cuidar, alimentar, e ter uma profunda conexão com o outro, um profundo entendimento e uma empatia importante, porque não é só você que precisa do outro, o outro precisa de você, né? Então, o networking é algo que você precisa manter, alimentar, pensar estrategicamente, porque também não adianta você ter uma rede de milhões de pessoas que também não têm a conexão e não têm a mesma vibe que você, mas saber que são pessoas que você pode contar agora e para o futuro. Porque no fim das contas são as pessoas que acreditam em você que vão te ajudar. É isso. E é isso que é o que a gente leva da vida, é o que a gente leva da vida, enfim, exatamente. E como fazer, então, esse planejamento, né, Adriana? Assim, então, a primeira coisa, depois desse desconforto, essa busca pelo autoconhecimento. Como descobrir,
porque eu acho que as duas vertentes né? Eu fico pensando assim, numa pessoa. Porque eu acho que quando a gente está numa fase mais madura, a gente tolera menos, né? A gente começa a ficar. A gente mesmo que se inviabiliza, né? Se a gente pensar tanto para relacionamento. A gente fica intolerante com a gente mesmo, né? Então já começa daí. Como descobrir o caminho a seguir? Porque, no fim das contas, as pessoas olham assim. Existe uma vontade de fazer alguma coisa que você gosta muito, que você deseja muito, mas às vezes você não tem experiência. Né? Então, como recomeçar de uma coisa que não tem? Eu, normalmente, sempre, de forma intuitiva, né? Eu oriento assim, você tem que buscar no que você é bom. Porque começar num negócio difícil, que você é novo, sem você conhecer, você não tem nem dados de mercado para você começar a fazer um plano, né? Então é mais difícil. E a maioria das pessoas querem começar tudo, querem romper com a história, com a trajetória, com a experiência e criar uma coisa nova, né? Então, começar numa área nova. Basta ver se você for arrumar um emprego numa área nova, completamente nova, talvez você não consiga, porque você não tem experiência, né? Então, para começar um negócio novo, é mais difícil. O que acho que é uma coisa importante é a gente pensar também na qualificação, ou na requalificação. Boa. Né? Estudar, aprender, voltar para a sala de aula. Hoje a gente, eu falo sala de aula, mas assim, é ir para o conteúdo, é ir para a internet, é ir para as escolas, né, para os cursos. Hoje tem milhões de cursos, né, milhões de alternativas, de possibilidades. Então, tá aberto a aprender. E aí conectar o seu aprendizado, ou o que você gosta de aprender, com o que você quer fazer. Né? Mas essa sua requalificação vai te ajudar nesse seu reposicionamento. E é óbvio que ter um plano de negócio, estudar sobre o mercado, entender o que são possibilidades novas, o que o mercado está pedindo, o que as pessoas precisam, né? Estudar o mercado de onde você veio e para onde você quer ir, entender de negócio, né? Voltar para a sala de aula e entender de negócio se você quiser empreender, porque, né, não adianta empreender, não é que a gente falou, começa abrindo a barraquinha ali, mas tem uma série de outras coisas que você precisa conseguir entender, e você pensar em como você se reposiciona como profissional, além de tudo. Né? Como você, como profissional, quer ser visto no mercado? Qual é a sua história? Como é que você vai contar essa história para as pessoas? Porque isso também te ajuda a vender o teu novo produto, ou a tua nova carreira, ou o teu novo posicionamento. Então, se partindo do autoconhecimento, entendendo para onde você quer ir, estudar, se requalificar, estudar o mercado e fazer um plano de negócio, né, que inclua a sua história, né? Como é que você vai contar a sua história para os teus novos consumidores, ou para os teus clientes, ou para os teus parceiros, ou seja, onde for que você quer atuar. Mas como é que você reorganiza a sua história de carreira, a sua história de vida, a sua história profissional, com a sua essência e com a carreira que você já construiu. Então, é um planejamento, é quase como um planejamento estratégico de uma organização, mas você precisa dedicar tempo para fazer esse plano, né? E volto naquilo que a gente já comentou, e ter uma certa independência financeira. Não é sempre que isso é possível. E no Brasil, muito mais difícil, porque a gente vive nessa inconstância. Isso. Porém, tem um mínimo de pulmão, né, financeiro para você sobreviver um tempo, sem ganhar dinheiro, sobreviver um tempo para fazer essa pesquisa, porque a gente está falando de uma transição pensada e planejada. Tem muitas transições que caem, né, do céu, ou caem que nem um balde de água fria na cabeça da pessoa. E você tem que resolver. Que a pessoa tem que resolver. E agora o que é que eu faço? Né? Então, sempre pensar nisso, né? Não é viver para guardar dinheiro, não é viver por causa disso, mas é sempre pensar que tem que ter um pulmãozinho aí para você poder fazer uma transição mais tranquila, mais pensada e mais planejada. Nem sempre isso é possível, e aí existem outros caminhos, vai fazendo algum bico, vai testando algumas coisas, né? Um jeito também de você experimentar. Testa. Puxa, acho que eu gostaria de vender salgadinho. Então faz alguns salgadinhos, vê se as pessoas gostam do seu salgadinho, vai testando, isso é uma maneira de você ganhar um dinheiro. Então tem um jeito aí também de você fazer, que não é tão planejado, mas para você experimentando também as suas aptidões e o seu perfil.
Porque nem sempre é isso. Ou eu vou testar de um outro, ou vou dar um curso, né? A gente está falando de empreender, mas às vezes poxa, vou dar um curso, ou vou tirar foto. Quer dizer, tem outras habilidades e competências que as pessoas têm para ir testando possibilidades e ganhando um dinheirinho se não tiver esse pulmãozinho financeiro que é importante ter. E no Brasil é muito difícil, a gente sabe, né? Muito difícil. E isso faz com que você possa matar o seu sonho, né? Claro, porque aí você tem que voltar. Então, assim, o que aparece primeiro? Apareceu primeiro um trabalho parecido com o que eu tinha, então tudo bem, porque eu preciso de grana mesmo, então é melhor eu ir para lá, e depois eu penso nisso, e entra nessa roda viva outra vez, né? E eu vejo assim, pela minha experiência de marketing, o produto, quando você testa o produto, não adianta você forçar o mercado, ele rejeita ou aceita o produto. Então é muito importante ficar atento quando você vai testar esses seus produtos, se eles são aceitos, porque tem produto ruim, nem botando dinheiro ele vai. Não adianta. Então, se você faz de forma pequena, mais tímida, e o produto tem aceitação, já é um bom sinal. Porque eu acho que com dinheiro ele vai melhor ainda. Claro. E produto não é necessariamente uma coisa tangível, né, Má? Não, o produto que eu digo é o negócio. Exatamente. É o negócio, é a ideia. É isso. O curso, já tem gente querendo fazer. Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas ela não sabe. Vou largar porque eu vou fazer esse curso. Mas você já testou? Alguém quer comprar esses produtos que você quer vender, né? É verdade? Então é um pouco isso. Eu acho que essa sensação, porque eu já trabalhei em empresas que botava dinheiro e o negócio não decolava. Não adianta, né? O mercado não aceita desaforo, assim, é igual o dinheiro. Então, se você não tiver a ideia certa, se o produto não tiver adequação, ele não vai. Não vai. É isso. Adriana, uma coisa que aconteceu nos meus momentos de transição, ou nos momentos em que eu estava entrevistando pessoas, eu encontrava amigos que estavam em transição de carreira, as pessoas às vezes se sentem com tanta vergonha do momento, que não dizem o que precisam. Você sai da conversa, você fala, não entendi, será que a pessoa está precisando de um emprego? Será que a pessoa está ótima? Será que a pessoa está... Então, você não... esse momento acontece também. Acontece muito e está conectado com aquilo que a gente comentou da humildade, né? Sim. Porque vai um pouco do ego, né? Mas como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar que eu não estou trabalhando? Como que eu vou falar que eu estou fazendo transição de carreira? Como que eu vou perguntar a opinião sobre mim? Imagina! Então, assim, tem muito a ver com a humildade e a gente ter isso claro, que assim, eu estou recomeçando. Para eu recomeçar de uma maneira importante, para eu começar de uma forma correta, eu preciso dizer para as pessoas que eu estou recomeçando. Exato. E perguntar e ouvir, aquela coisa da escuta ativa, né? Ouvir o que a pessoa tem a dizer para mim. Mas eu tenho que ser claro na minha intenção. Olha, eu vim aqui conversar com você, eu precisava te ouvir um pouco, eu estou fazendo uma transição de carreira, ou eu estou lançando um produto novo, ou eu estou pensando em empreender. Você acha que daria certo eu empreender? Se a pessoa for sua amiga, se a pessoa for, ela vai te falar a verdade. Então, você tem que deixar claro o que você foi fazer lá, o que você foi testar. Porque senão, exatamente isso, a pessoa não sabe o que você foi fazer lá, não sabe o que é para responder, e você sai de lá do mesmo jeito que chegou, Exato. Cheio de dúvidas na cabeça. Exatamente. Então, é muito importante, né, conectar aí a humildade com a clareza do teu objetivo naquela conversa, com a clareza do teu objetivo naquela reunião, naquele grupo que você foi participar. É não ter vergonha. Né? Não ter vergonha. Isso não acontece com todo mundo. Não é todo mundo que faz uma transição de carreira. Mas tem muita gente, primeiro, fazendo, e tem muita gente que gostaria de fazer e não teve coragem. Então, parabéns para quem está nesse momento, parabéns para quem teve coragem e a valentia de repensar a sua vida. Né? Parabéns, porque não é todo mundo que tem eu chamo de coragem. É necessário. Existe uma competência, não é nem competência que eu acho que vocês chamam, né? Que o mercado valoriza muito, assim, do profissional? Olha, depende muito do mercado, né? Depende muito de onde a pessoa atua, mas tem uma coisa hoje que a gente tem falado muito, que é empatia, né? Empatia e autenticidade. É claro que sempre dosado, sempre na medida certa,
mas a gente tem conversado isso muito em recursos humanos, inclusive sobre tendências de liderança e tudo mais. Quer dizer, ser empático, escutar, se colocar no lugar do outro, não é fácil, não é simples. Requer foco, requer intenção, mas é algo que hoje é muito importante, não só para líderes, como para profissionais em geral. Né? Você saber se colocar no lugar do outro, saber escutar o outro e ter a intenção de fazer essa reciprocidade, ter essa intenção de devolver para o outro, de se colocar no lugar do outro e de ter essa troca. Né? Então isso é muito valorizado no mercado de uma maneira geral. Porque o mercado, depois da pandemia, né, eu sempre cito a pandemia porque foi uma disrupção muito forte, e já fazem 6 anos, faz muito tempo, mas algumas coisas a gente aprendeu. E essa questão mais humana, né, de colocar mais o humano e não separar o humano, né, eu sou uma pessoa em casa e sou uma pessoa no trabalho, não, isso definitivamente as organizações e todos que trabalham com pessoas têm colocado claramente, quer dizer, nós somos um ser integral, a gente é uma essência, uma coisa só, onde quer que a gente vá. Então, essa possibilidade e essa característica, essa competência de ser empático é uma coisa bastante valorizado e a gente tem olhado com muito bons olhos. E volto a dizer, não é simples, não é fácil, porque o mundo torna a gente muito, muito fechado, né? O mundo torna a gente muito egocentrado e ter essa qualidade não é uma qualidade nata, você tem que treinar, você pode treinar, mas é uma qualidade muito importante, uma competência muito importante hoje em dia. Muito bom. Eu durante o meu processo, a gente que é executivo, que eu era, né, no caso, a gente sabe melhor os caminhos num processo de transição. Uma das coisas que me ajudou num dado momento de transição foi ter uma consultoria de outplacement para me ajudar. E ali foi muito revelador para mim, porque eu digo que é quase um psicólogo profissional, né? Então, mas que isso está muito à disposição de uma parcela limitada, né? E quem não está nesse mercado corporativo, como buscar essa ajuda? Só para explica o que é um processo desse, para que as pessoas possam entender esse espaço, essa possibilidade. O outplacement é um espaço que as organizações dão para os executivos quando eles estão saindo, né? Um programa, na verdade, fornecido não por todas as organizações e nem para todos os executivos, para que eles aprendam a se reposicionar no mercado, ou buscar um novo trabalho, ou empreender, como ele reorganiza seu currículo, como ele se organiza para entrevistar, para ser entrevistado, participar de uma entrevista. Então ele participa de grupos de trabalho, ele participa de processos individuais com psicólogos, com profissionais de RH, que vão ajudando esse profissional nessa jornada da busca do novo trabalho ou da nova atividade, né? E não necessariamente um trabalho igual ao que ele tinha, mas ajuda inclusive nessa reflexão, se ele deve empreender, não deve empreender. Quais são as suas forças, quais são as fraquezas, exatamente. Você lista, você faz um mapeamento das suas conquistas ao longo da vida, é o que eu me lembro, assim, né? Ao longo da vida. Aí você começa a olhar e entender as suas forças, né? Onde foi que você foi bem, onde você não foi. Uma coisa muito legal que qualquer um pode fazer, eu fiz há muito pouco tempo, é escrever a sua história, sabe? Uma biografia. Escrever a sua história eu fiz a cada 7 anos, porque eu usei uma metodologia que é a cada 7 anos dos setênios. Mas não precisa ser 7 anos, pode ser 5, pode ser. Assim, eu vou fazer a minha biografia. É muito legal, porque te ajuda justamente nesse entender como você organizou sua vida, e né? como as coisas se conectam, como as coisas se conectam. No seu papel como profissional, no seu papel enquanto mulher, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto amiga. Qual é o papel que você exercia nessas diferentes relações? Então, isso é uma coisa que você pode fazer sozinho, sentado na sua casa. Escrever desde quando você nasceu, do 1 ano aos 5 anos. O que eu fazia? Poxa, eu ia na escola, eu já era líder, todo mundo queria ficar sentado na minha mesinha, ou eu gostava de brincar na rua, e quando eu empinava papagaio, todo mundo queria me ajudar, ou não, ninguém me ajudava, eu era uma pessoa muito solitária, então ninguém queria brincar comigo, e aí eu tive que buscar minhas amizades de uma outra forma. Isso vai te ajudando
vai te ajudando a você ter claro como você definiu Isso. você como ser humano. E quais são claramente as suas fortalezas. Puxa, olha, você vai olhando a sua vida e fala, puxa vida, minha vida inteira eu fui uma pessoa de ajudar pessoas. Então, isso é uma competência que eu tenho, eu sei ajudar pessoas. Poxa, minha vida inteira eu consertava coisas, então eu sou uma pessoa que sabe consertar coisas, que eu tenho uma habilidade para consertar as coisas que estão quebradas. Não importa se é material, se não é material, mas você vai vendo essa jornada que você faz ao longo da sua vida. E isso não necessariamente precisa ter uma metodologia. Você pode escrever e ir anotando, puxa, o que eu fazia de bom, o que eu fazia de ruim. Nessa outra fase, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de tão legal. Como eu me senti. É muito Como importante. eu me senti, é muito Como eu me importante. senti. Puxa, eu adorava consertar as coisas porque as pessoas ficavam felizes comigo. Eu ajudava a consertar as coisas porque eu sentia orgulhosa de mim mesma. Então, poxa, isso pode ser. Então, talvez eu tenha que ir para criar um negócio de conserto. Estou inventando uma coisa aqui. Mas já tinha um espírito de servir, né? Já tinha um espírito de servir. Ou eu posso... Puxa vida, eu acho que eu tenho uma competência legal para me conectar com as pessoas e me oferecer para ajudar. Ou eu tenho uma habilidade manual. Que eu não estou explorando e que eu posso explorar. Então, fazer isso não requer nada, um lápis e um papel, né? Não precisa ter nenhum aporte financeiro, nenhuma ajuda externa. Hoje tem uma série de conteúdos na internet. Agora com a inteligência artificial, totalmente grátis, que as pessoas podem acessar, LinkedIn, YouTube. Hoje tem, né, conteúdo que não falta sobre isso. Então, assim, não é uma questão de ter uma consultoria. Claro, quem tem, quem pode, é excelente, é ótimo. Mas tem alternativas, e essa que eu estou contando é uma coisa que é simples, fácil, é você investir, o que eu falei agora há pouco. Investir tempo e energia para isso, porque demanda, né? Você escrever ali sua história, escrever cada passinho da sua vida, te dá um desgaste, assim. Quando eu fiz em 10 dias, porque vai dando um cansaço, né? De pensar e de entender e de refletir, de voltar naquele papel. Então, demanda uma energia, demanda um foco, mas é importante, porque você acabando esse processo, quando você olha a sua vida, você fala, putz, isso aqui eu sei fazer bem. Então te ajuda muito. E claro, conteúdos na internet, aí é claro, tem que filtrar um pouco de conteúdo na internet, porque tem coisa boa e tem muito lixo, mas assim, bons sites, LinkedIn tem muita coisa legal, LinkedIn é um site que você pode, né, gratuito, você pode entrar, e tem aí coisas para empreendedores, tem coisa no Sebrae, quer dizer, que também podem ser interessantes para uma economia menor escala. Porque eu me lembro que numa consultoria como essa, eles não vão, a gente acha que eles vão arrumar emprego pra gente, eles não vão arrumar emprego, né? Não. Eles vão. Se você não tiver muita clareza nesse posicionamento, você não vai dar certo nem empreendendo, nem fazendo qualquer outra transição, né? Ninguém vai fazer isso por você. Não vai. É isso aí. É uma Esse processo de reflexão, de autoconhecimento é fundamental para um processo de transição. Fundamental. É uma jornada sua. É uma jornada solitária. E é uma jornada que demanda foco. Que tem que querer fazer. Tem que querer fazer. Porque, como qualquer jornada, tem altos e baixos. Tem horas que fala, sabe de uma coisa, não quero, vou ficar onde eu tô, que é melhor. Então, eu acho que assim, mas é uma jornada importante, né? E a gente tem que ter claro que é uma jornada solitária, porque é você com você mesma. É você entendendo como é que você funciona e você entendendo qual é o seu próximo passo, qual é a evolução para você. Uma das coisas que eu acho que me ajudou muito no meu processo de transição também, Adriana, foi ter buscado mentores que eram referência nas áreas que eu gostaria de atuar. Seja de carreira, seja de empreendedorismo, seja de setor de mercado, seja do que fosse, de carreira, né, pessoal. Então, ter esses mentores te ajudam muito nesse processo de transição. Porque você confia, porque te dão feedbacks sinceros. Você também pode se abrir e colocar suas fragilidades. Então, você consegue buscar essas soluções com mais facilidade, né? Então, isso também eu acho é uma figura que ajuda muito, acho muito importante. Vão te falar, vão buscar mentores que de verdade, pessoas que você confia, né? Pessoas que você sabe que vão te falar, você está indo para o caminho certo, ou você está fazendo uma bobagem, porque também,
e buscar pessoas que só vão reforçar o que você Exatamente, quer ouvir, não vai te ajudar. Não adianta. Não vai te ajudar, porque a gente precisa também buscar aqueles que vão falar o que a gente não quer ouvir, porque vai frustrar, a gente vai ficar bravo, vai ficar triste, vai ficar nervoso. Mas isso aí. é importante para o nosso crescimento também e para a construção desse novo caminho. Então, o papel do mentor é super importante, super boa lembrança. Escolher as pessoas corretas, escolher as pessoas com quem que você confia e que você sabe que vão te falar a real, que vão te falar a verdade, porque isso é fundamental. Porque senão você vai para o mundo da fantasia, a pessoa vai junto com você e aí a volta nem sempre é tão simples, né? Não tenho dúvida. Tem mais alguma coisa que você O último passo é a execução. Isso, né? Boa! Vamos pro plano de negócio. Vamos pôr o bloco na rua, né? Vamos pôr o bloco na rua. Vamos lá colocar o negócio para funcionar. Vamos lá encontrando o novo caminho, seja empreender, seja uma nova posição dentro de uma organização, seja uma nova carreira dentro de uma organização ou fora de uma organização, seja autônomo ou não. Vamos executar o nosso plano. Porque é o que tem de gente que só planeja e não executa, não é verdade? É claro. E aí é que a gente vai ver se a coisa funcionou ou não. E eu acho que o medo, né, de falhar é o que proíbe as pessoas de agirem, né? Porque não adianta também ficar só no planejamento, não adianta. No autoconhecimento e a coisa não sair do papel. Então, executar, ir experimentando, testando, porque aí você vai entendendo como você e aí chega uma hora que quando você vê, você está reposicionado. Já aconteceu. Mas tem que aí partir para ação. Então, fazer as conversas, organizar seu storytelling, organizar o seu repertório para contar essa transição, preparar o seu novo produto, preparar o seu novo posicionamento e agir. Né? Executar tudo isso que você planejou, organizou e tudo mais, para poder depois estabilizar e voltar para uma jornada tranquila e feliz, né? Vamos dizer feliz, né? Uma jornada conectada com o teu propósito, com o teu novo momento, com a tua nova agenda e ter paz, né? Ter paz dentro de você, ter paz para poder seguir teu caminho. E não tem momento certo. Não tem aquela data. Na hora que gera essa inquietação, na hora que você precisa, porque todo mundo precisa se realizar. Eu acho que esse senso de realização é o que move o mundo, né, Adriana? Então, a gente precisa sentir que a gente está contribuindo, que a gente gosta do que faz, que a gente contribui realmente, que a gente constrói alguma coisa. E quando a gente se sente assim novamente, é porque já deu certo. Exato. Já deu certo, a transição já aconteceu, a coisa está fluindo e você se sente pleno. Acho que a palavra é plena novamente, né? Conectada com o teu propósito, com o que você busca na tua vida, com o que você acredita, com as suas crenças, fazendo a coisa com amor, né? Que é uma coisa super importante, colocar amor, paixão em tudo que você faz. Eu sempre faço isso, né? Eu me dedico muito, eu sou muito intensa, e eu me dedico muito às coisas que eu faço. Então, quando eu tô, né? Eu sinto que eu tô plena, quando eu tô com amor naquilo que eu tô fazendo, e aí eu tô realizada. E aí a transição aconteceu. Uma pergunta que eu não te fiz. As mulheres mudam mais do que os homens? Transitam mais? Não. Fazem mais transições? Eu acho que a mulher tem mais abertura para isso, né? E a mulher tem buscado mais esses caminhos. Mas não sei se tem um dado de mercado que confirme isso. Eu busquei na internet, mas dizia aqui no Brasil em torno de 70% nessa fase mais madura. Eu não tenho, mas eu não tive a referência oficial, né? Eu não sei de nenhum dado que confirme. Tem uma sensibilidade que sim, até porque as mulheres, né, assim, a própria questão das separações, dos 50 a mais, tem sido alavancada por mulheres, né? As discussões das separações, estou dizendo de casamento, tem sido trazida por mulheres, porque estão se reposicionando, repensando suas vidas e tudo mais. Então, eu tendo a dizer que sim, mas eu não tenho um dado de verdade para dizer oficial. Isso sim. Muito bom. Adorei. Eu acho que era isso, assim. A ideia é trazer essa luz para as pessoas que querem fazer uma transição. Eu acho que isso tem sido cada vez mais latente. As pessoas têm se dado conta desse protagonismo, têm se dado conta de que você precisa estar pleno e consciente desse seu papel aqui, né? E essa autoconsciência vem trazendo esse protagonismo. Então,
como buscar e ter esse cuidado desse planejamento financeiro e de negócios, entender, eu acho que uma das coisas mais importantes que você falou aqui, é entender que você, enquanto capital humano, né, enquanto pessoa, você tem que tratar como se a sua carreira ou a sua experiência como um negócio. Com todos esses cuidados, você cuida do financeiro, você cuida da sua comunicação, do seu marketing, do seu planejamento. Isso é fundamental para você ser bem-sucedido num processo de transição. E não fechar portas, deixar as oportunidades fluírem e testando pequenas oportunidades, testando pequenas ações para ver onde você se encaixa, o que te faz feliz, o que não faz. Isso é super importante. Muito obrigada. Adorei estar aqui com você e estou super à disposição para quem quiser conversar, bater papo. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Ela tem uma agenda super sossegada. Nossa! Tem mais espaço atualmente. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou do nosso canal, curte, compartilha, divulga para os seus amigos e se inscreva no nosso canal.